Cape Epic 2020. A largada da primeira etapa de 8 acontecerá na África do Sul. Os defensores do título, Nino Schurter e Lars Forster, equipe Scott is Run, eles terão não só uma equipe backup, mas duas equipes backup. Numa atitude completamente oposta, o Henrique Avancini, ele postou no Instagram dele o título do post No Backup Team, ou seja, as duas duplas favoritas para lutar pelo título, elas estão escolhendo estratégias completamente distintas. Para falar um pouco sobre o post do Avancini. Sem equipe de apoio, já sabemos do quão decisivo as equipes de apoio podem ser no Cape Epic. Ele está comentando por conta 2019, na etapa 3, o Lars Forster teve um pneu furado, se complicou para trocar, tinha a equipe backup da Scott, deram a roda, os caras perderam 7 minutos, 6 minutos, mas conseguiram recuperar. História longa, curta, eles foram os campeões do Cape Epic. O próprio Avancini coloca, já sabemos do quão decisivo as equipes de apoio podem ser no Cape Epic. Esse ano discutimos resolver o problema, como a maioria das equipes fazem, fazendo acordos com atletas de outras equipes para darem suporte a uma dupla principal. No ano passado expus isso na reunião de equipe após a prova, como o problema para a sustentabilidade do MTB de alto nível. Ao meu ver, as equipes só poderiam oferecer auxílio se os atletas estivessem sob a mesma licença, UCI, ou seja, todos de uma mesma equipe para toda a temporada. E não ter um acordo para a corrida em março e nos meses seguintes não terem mais vínculo. Isso criaria a necessidade das equipes terem, no mínimo, 4 atletas de elite. A solução atual é bastante conveniente e compromete pouco o orçamento das equipes e a divisão entre os seus membros. Quem faz esses combinados não está fazendo nada errado. Porém, para mim é claro que não é algo bom. Vamos em frente, acreditando que felizes são os que têm fome de justiça. Então, obviamente, para o Henrique Avancini, por vários motivos que ele citou aqui, ele não concorda. Na contramão disso, a Scott is Run, eles estão levando 3 equipes, 3 duplas. Lembrando que no regulamento, você pode receber apoio, auxílio, desde que o atleta seja da mesma categoria, ou seja, no caso deles, Elite, Pro e UCI. Então você tem um cara lá, uma dupla, meio UCI, Pro, o cara tá desmotivado, passa por alguém, e ele fala assim, meu, empresta sua roda aí. Se o cara quiser emprestar a roda dele, tem que ser do mesmo sexo, da mesma categoria e etc. Não precisa ser da mesma equipe. Obviamente, quando você tem 2, 3 duplas da mesma equipe, é o chefe de equipe que determina isso. Daí não fica por conta da decisão individual de cada atleta se ele quer ajudar ou não. Alguns pontos importantes dessa história. No começo o Henrique ele fala sobre o fato de você contratar esporadicamente um atleta só para competir em março, ou seja, o atleta fica largado sem contrato. O fato de um atleta, de uma dupla, ser convidado para participar do Cape Epic, mesmo que seja pontualmente só para o Cape Epic, isso coloca o atleta numa vitrine fantástica. Só para pensar no seguinte cenário. Imagina que durante o Brasil Ride, a Cannondale Factory, a dupla de Pro brasileiros mais bem colocada, ou entre as mais bem colocadas, para eles terem poder de escolha, vão ter a oportunidade de ir para o Cape Epic, tudo pago, uma vitrine mundial, para servir como equipe de apoio para o Filmic e para o Avancini. O fato dos caras estarem sendo a chance de serem convidados para participar como backup, experiência, visibilidade, chance de mostrar que eles são merecedores de muito mais do que simplesmente ir como backup, é exatamente como no final do ano, Natal, mais demanda. Então, de repente, ali o cara que é contratado só para trabalhar durante o Natal, ele faz um trabalho tão fenomenal na loja, no mercado, não importa onde, que o cara fala assim, meu, fica. Por quê? Porque você é fenomenal, você merece ficar. Você merece um contrato. Impor que o atleta seja contratado
por conta de uma prova específica, porque lembrando, o Cape Epic, ele não é uma prova de desenvolvimento de base. Se o Cape Epic fosse uma prova de desenvolvimento de base, ok, o que não é o caso. O Cape Epic não é para fomentar, é para fomentar a ideia, o desejo, mas não é para fomentar o desenvolvimento das categorias de base. Outros fatores como o investimento é gigantesco para ir para lá. A chance de você ter problema mecânico e sair da prova ao longo de 8 dias extremamente é muito grande. Então imagina para o patrocinador. Primeiro dia, após 30 quilômetros, roda quebrada, quadro quebrado, um problema mecânico que você não consegue resolver. Acabou, vai para casa. E o patrocinador? O que acontece com a visibilidade? O que acontece com o dinheiro que o cara colocou? Será que no ano seguinte o cara vai querer colocar dinheiro de novo para acontecer a mesma coisa? É muito mais razoável que ele coloque, invista um pouco mais e ele tem uma chance muito maior de ter o atleta competindo ao longo de 8 dias. Eu gostaria de tocar num assunto que é num ponto bem importante. O Avancini ele cita: isso criaria a necessidade das equipes terem no mínimo 4 atletas de elite. O engraçado é que por que a Cannondale não tem 4 atletas de elite? Poderiam contratar mais um atleta. Então assim, por que eles não contrataram o 4º atleta para fazer dupla com o Marotti? De repente, não é a pegada do Marotti, ele não quer, não são todos os atletas que querem participar do Cape Epic. De repente, o foco do cara é outra pegada, Olimpíada, Copa do Mundo de mountain bike. Ok, mesmo assim, contrate outros 2 ciclistas. E daí, nesse ponto, parece que existe uma falta de conexão. E quando a gente olha as ações do Henrique Avancini, Pump Track, desenvolvimento da categoria de base, ele é genuinamente preocupado em estabelecer algo mais sustentável. Então, o grande gap dessa discussão parece que nem a Cannondale acredita nesse ponto de vista, porque se eles acreditassem que esse era o caminho, a Cannondale poderia ser a primeira empresa e falar assim: ei, nós contratamos, nós colocamos 2 duplas, só que essas 2 duplas são contratadas ao longo do ano inteiro. Se a própria Cannondale não fez isso, por que as outras equipes deveriam achar que eles deveriam contratar? Mas, de qualquer forma, o que vocês acham dessa história? Eu acho que é uma grande desvantagem não levar uma equipe backup, porque ao longo de 8 dias, imaginar que não vai acontecer problema algum, e que se acontecer algum problema, o cara simplesmente tem que tentar resolver, e se ele não conseguir resolver, ele vai para casa, é algo que é ruim para o ciclista, para a equipe, para o evento, para a visibilidade e para os espectadores. Imagina a nossa frustração. Bater na madeira. Imagina a frustração do filme que o Avancini teria um problema mecânico no 2º dia e estarem fora do Cape Epic porque eles não têm uma equipe backup. Pra quê? Eu, sinceramente, assim, justamente pela torcida dos 2, eu acho que nós precisaríamos apenas se concentrar em torcer para que tudo desse certo. Mas sem uma equipe backup, a gente tem que torcer um pouquinho mais. Tem que contar com um pouco de sorte, porque ao longo de 8 dias, infelizmente, todos os competidores, eles vão ter algum problema. Agora é torcer para que esses problemas consigam ser resolvidos. Eu acho que as equipes backup, elas fomentam o esporte, você aumenta a chance de todos os ciclistas completarem a prova, você aumenta a visibilidade, você aumenta a felicidade, o sorriso do patrocinador, porque ele vai ter lá o equipamento, o uniforme andando na trilha, sendo televisionado, o evento. Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar um ponto negativo. Será que o Henrique Avancini tinha que trocar de equipe? Não sei. É apenas um pensamento, porque... Não sei. Esquece que a câmera estava ligada. É isso. Qual que é a opinião de vocês? Tchau.